Atenção para o toque de 5 segundos. Começa agora mais um culto online da CCVE. Uma celebração para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Prepare sua Bíblia, desligue-se das coisas do mundo e conecte-se com Deus. E seja abençoado. Bom culto. Boa noite, amados. Eu não sei aonde você está e como você está, mas eu sei que o Senhor, Ele sabe, Ele te conhece muito bem. Ele sabe como você está. E eu sei que esta noite Ele te convida. Ele te convida a adorá-lo. Venha como está. Não importa como você esteja, adore ao Senhor. E o mais, tudo Ele fará. Amém? Nós vamos cantar um cântico que fala assim, que nós amamos estar com vocês. Mas neste momento ainda não podemos. Mas eu gostaria que você cantasse conosco e sentisse o amor que nós e principalmente o Senhor tem por você. Amém? Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje sonhei um sonho pro mundo ver, um sonho pra conhecer e amar você. Venha gritar, chore pra terra balançar, grite e os muros cairão. Nós corremos pra você. Como trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração liberto está. Deus me levantou, da morte salvou. Pego minha cruz e com Ele eu vou. Meu coração liberto está. Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Tempo chegou, tempo de liberdade. Aleluia! Eu deixo a crença fria queimar meu ser. Ouvimos o som, ouvimos o som. Som do avivamento, som do seu povo seguindo. Nós corremos pra você. Como tem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração liberto está. Deus me levantou, da morte salvou. Pego minha cruz e com Ele eu vou. Meu coração liberto está. Oh, 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 oh. Cante comigo. Oh, 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 oh. Os muros cairão. 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 Como trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração e o teu liberta está. Sim, Senhor.
Deus me levou. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu coração liberto está. Oh, 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 tudo a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Nós queremos te dizer que o Senhor é o Alfa e o Senhor é o Ômega, Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor tão grande na cruz, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Cante comigo. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tudo pra mim, Senhor. Santo, santo, santo. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa
És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és tudo, Pai. Tu és o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Exercer a generosidade através dos dízimos e ofertas é reconhecer que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Assim, quebramos o poder do dinheiro nas nossas vidas. Cada pessoa contribua conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora temos a opção Pix, uma forma rápida, prática, segura e sem tarifas bancárias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não precisa mais digitar o número da agência e da conta. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pix. Em seguida, clique em transferir. Escolha a chave de acesso, QR Code ou CNPJ. Para isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou digite a chave de acesso que aparece em sua tela. Coloque o valor desejado. Verifique se apareceu os dados da CCVE e pronto. Você pode enviar o comprovante via WhatsApp para o número que aparece na sua tela. Deus abençoe sua generosidade. Ministério Pastoral CCV. Celebrar a Santa Ceia é anunciar o maior e mais poderoso sacrifício que Deus fez por nós ao entregar seu Filho para morrer na cruz. O sangue de Jesus, representado pelo cálice, garante a nossa vitória e representa a nova aliança. E o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi massacrado para que o nosso não tivesse que ser pregado na cruz. Ele morreu na cruz para nos libertar das amarras do pecado, dando-nos a possibilidade de voltar a ter comunhão com Deus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O seu lugar na mesa de Cristo está reservado. Venha e participe conosco, no segundo domingo de cada mês. Querido visitante, você é especial.
Estamos felizes em tê-lo em nossa comunidade. Fique à vontade para ouvir a palavra, louvar e celebrar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça de sua busca ao Senhor sua prioridade e coloque os desejos do seu coração nas mãos dele, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Desejamos que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, seja uma bênção aonde quer que fores e uma testemunha viva das suas maravilhas, milagres e prodígios. São os nossos votos. Comunidade Cristã Viver no Espírito. Boa noite, que a paz do Senhor maravilhosa seja abundante em sua casa, no seu lar, na sua família, com todos que estão participando, que vocês estão assistindo, que não seja apenas uma imagem, uma voz, mas seja algo onde a presença de Deus realmente invada e transborde dentro da sua casa, da sua vida, entre todos que estão aí participando, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me dá de pregar a Tua Palavra. Pregar a Tua Palavra é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é sobrenatural, e o Senhor é aquele que vivifica a Tua Palavra, vivifica a letra, transforma realmente vidas através da Tua Palavra, liberta vidas através da Tua Palavra. O Senhor é aquele que deixou a Tua Palavra para que nós lêssemos, crescêssemos e vivêssemos por ela. Que seja assim com todos nós, por toda a nossa vida. E que a palavra, Deus, desse tempo, desse culto, desta noite, seja algo realmente que invada os corações, que fique impregnada realmente em nossos corações, e o Teu nome mais uma vez seja louvado, seja glorificado, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Dá um glória a Deus bem bonito aí na sua casa, fala assim, glória a Deus, porque estou aqui ouvindo a Tua palavra, participando desse culto lindo, abençoado. Obrigada ao pessoal do louvor, que ministraram com tanta graça, com tanta intensidade, com desejo realmente de agradar a Deus, de louvar, adorar ao Senhor. Então, nós agradecemos, eu agradeço também ao pastor Pina, a Márcia, pelo convite de estar aqui, muito obrigada, que essa palavra realmente seja uma grande bênção para todos nós, em nome de Jesus, amém? E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no Salmo 73, então se você puder abrir a sua Bíblia, ali no Salmo 73, eu estarei lendo e compartilhando, comentando, e assim nós vamos conduzir a palavra nessa noite, não é? Que você se identifique com essa palavra e ela seja abençoadora, libertadora para você e sua casa, em nome de Jesus, amém? Então diz assim, ó, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E eu quero começar já aqui, né? Já vou parar aqui. Quando diz ali, ó, certamente Deus é bom para Israel, eu convido você a colocar o seu nome, coloca o seu sobrenome, coloca o nome da sua família e diga assim, eu vou falar, né, o meu sobrenome e você fala o seu aí na sua casa. Certamente Deus é bom para os Cartax, que é o meu sobrenome, né? E aí eu coloco toda a minha família e eu declaro essa palavra sobre eles e declaro isso também sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Certamente Deus é bom para a comunidade Viver no Espírito, para a comunidade Cristã Base, enfim, para todas as igrejas que creem no Senhor Jesus e estão seguindo a sua palavra, o seu caminho. E nós temos esse entendimento que Deus é bom para conosco. Não importa se estamos em uma fase fácil ou difícil das nossas vidas, a verdade de Deus é que, a palavra de Deus é que ela não muda, ela é verdadeira sempre, não importa a fase que estamos vivendo.
E aí ele completa, ele diz assim, para os puros de coração. Então todo aquele que tem um coração puro agrada a Deus. Tem pessoas que não querem ter um coração puro, não é? Tem pessoas que preferem ter um coração mais duro, um coração assim que não é atingido, né? Um coração que se fechou por causa dos problemas, por causa das situações difíceis da vida. Aí as pessoas acabam fechando o coração, endurecendo o coração. E isso não é legal, isso não é bom, isso não faz bem, isso atrai enfermidades, inclusive. Mas Deus, ele diz assim, ó, que ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então, que eu e você tenhamos um coração puro. Olha que oração linda essa. Que oração boa que nós podemos fazer. Onde nós podemos dizer, Senhor, me dá um coração puro. Porque o Senhor gosta e o Senhor abençoa, o Senhor é bom, não é? Nós podemos pedir muitas coisas a Deus. Mas também podemos orar e pedir um coração puro. Isso agradará o coração do nosso Deus. Aí no versículo 2 ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Então o salmista aqui é da família lá de Asaf, ele estava vivendo algum momento complicado da vida dele. Ele estava passando por alguma situação difícil. Porque ele começa dizendo que Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. E aí ele começa a falar dele. E aí ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Então ele está falando aqui, o negócio ficou difícil, ficou complicada a minha vida. Por um pouquinho eu não desviei, eu não escorreguei, eu não tropecei. E aí ele diz o porquê. O porquê que aconteceu isso com ele? Olha lá no versículo 3, ele diz o motivo. Ele diz assim, ó, porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Então ele diz que por pouco ele não tropeçou, por pouco ele não escorregou, porque ele teve inveja. Amados, tem pessoas que não gostam muito de falar sobre inveja. Aliás, tem muitas pessoas que nem acreditam nisso. Tem muitas pessoas que dizem assim, que nada, esse negócio de inveja aí não existe, né? A inveja não pega em mim. Porque eu sou uma pessoa que não me influencio com isso, eu não acredito, então por isso eu não tenho problema com a inveja. Só que isso é um grande engano, porque a Bíblia fala sobre a inveja muitas vezes. Em muitos momentos, a Bíblia fala, Deus ensina sobre essa questão da inveja, que nós não podemos ter em relação às pessoas, mas que também precisamos aprender a nos defender quando isso vem contra as nossas vidas. E isso é uma realidade. Então, por causa da inveja que ele teve das pessoas, não é, que prosperam, dos arrogantes, dos ímpios, que prosperam, que não têm enfermidades, que parece que na vida deles dá tudo certo, mas eu que estou aqui buscando a Deus, o salmista pensando, né? Eu imagino ele assim, ele pensando, puxa vida, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu sou da família de Asaf, eu vivo para adorar a Deus, para escrever salmos, para fazer músicas, canções que adoram ao Senhor, que levam as pessoas a se quebrantarem diante de Deus. A minha vida é para servir a Deus. Né? Eu vou à igreja, eu participo, eu ajudo, eu contribuo. Eu deixei as coisas do mundo para trás, eu deixei os encantos do mundo, as seduções do mundo, eu deixei tudo para lá, eu deixei tudo para trás. Uma vez, duas pessoas, né? Um exemplo de algo que eu vivi, que eu convivi, uma experiência que eu vi acontecendo. Então, duas pessoas ficaram enfermas. As duas pessoas ficaram enfermas gravemente, as duas tiveram câncer. Uma dessas pessoas,
era uma pessoa assim muito amada, muito boazinha, né? Não fazia nada de errado, pelo menos que a gente soubesse, né? Era uma pessoa que era agradável, nunca se metia em confusão, nunca tinha problemas que nós precisássemos ajudar a resolver. A outra pessoa que também ficou enferma de câncer na mesma época já era uma pessoa complicada. Era aquela pessoa que sempre que tinha um problema na igreja e nós íamos investigar para resolver e chamar as pessoas para conversar e tentar resolver aquele problema, o nome dessa pessoa sempre estava ali. Quase sempre, né? Não digo sempre, mas muitas vezes essa pessoa estava envolvida. Então era uma pessoa que a Bíblia chama de caluniadora. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Já leu essa palavra? Em algumas versões pode estar escrito também os fofoqueiros, né? E aí nesse texto, quando fala esse termo caluniadores, fala assim de alguns que não herdarão o reino dos céus. Então estão lá os bêbados, os alcoólatras, né? Aqueles que mentem, aqueles que roubam, os que se prostituem e também os que fazem fofoca, os caluniadores. Por quê? Porque os caluniadores, eles podem destruir uma vida, eles podem destruir uma família, eles podem destruir uma igreja, inclusive. E aí, então essa segunda pessoa que ficou enferma, ela tinha esse problema. Ela criava muitos problemas que nós tínhamos que resolver, que dava muito trabalho. E aí entrou uma terceira pessoa nessa história que fez um comentário, né? Que eu ouvi esse comentário. Então essa pessoa falou assim: como é que pode? Essa pessoa aqui é tão boa, não faz mal para ninguém, ajuda os outros, né? É realmente uma pessoa que adora a Deus. E cada vez que vai no médico, recebe um diagnóstico pior, está fazendo todo o tratamento, está buscando a cura, ora, jejua, busca Deus, mas não é curada e nem dá sinal de que será curada. Essa outra é uma pessoa má, uma pessoa que dá trabalho, que complica a vida das pessoas e agora vem com um exame e conta para todo mundo com alegria que foi curada, que aconteceu um milagre. Aleluia, o Senhor me curou, o Senhor me tocou. E aí essa terceira pessoa estava indignada, pensando como é que pode isso, né? Alguém que ao invés de fazer o que a Bíblia diz, de fazer o que a gente aprende quando serve a Deus, faz exatamente ao contrário. Então, amados, às vezes para encontrar um ímpio, não precisa ir muito longe. Às vezes está dentro da própria igreja, né? As pessoas que ouvem, mas não conseguem praticar aquilo que ouvem da palavra de Deus e continuam com as mesmas práticas que faziam antes de entregar a vida a Jesus, antes de se converter. Então as pessoas, nós precisamos realmente permitir que essa luz de Jesus entre dentro do nosso coração e tire isso das nossas vidas. Então esse é um exemplo de uma pessoa que não fazia aquilo que agradava a Deus, mas que encontrou o benefício do Senhor, né? E pode ser que aquela outra pessoa olhasse para essa outra e falasse assim: poxa vida, né? E a inveja poderia vir. Mas o que a gente tem que fazer, né? Esse nosso coração que às vezes se inclina a pensar coisas assim, a pensar por que um é desse jeito e o outro é daquele outro jeito, por que é assim, por que comigo é desse jeito, por que com o outro é do outro jeito. Esse tipo de questionamento muitas vezes está carregado de indignações, de raivas, às vezes até mesmo de inveja. E por isso a gente tem que sondar o nosso coração. E se o Espírito Santo falar, a gente tem que se arrepender, né? Sabe qual é o pior invejoso? Aquele que diz que não é, não é? Aquele que diz assim: eu não sou invejosa, eu não sou invejoso. E a gente não sabe, na verdade. Porque esse tipo de coisa, quem sabe de verdade é o Senhor. Então é mais sábio nós falarmos assim: Pai, Senhor Jesus, se há inveja no meu ser, se há inveja no meu coração, me liberta disso. Se eu tenho inveja em relação a alguém, me liberta desse mal. Porque a pessoa que estava falando que quase escorregou por esse motivo, não era qualquer pessoa, mas era uma pessoa que tinha muita afinidade, muita intimidade com Deus, né? Às vezes a pessoa fica com o ruim dentro do coração. Já viu isso? Você já sentiu isso também? Eu já senti algumas vezes. Às vezes alguém chega feliz, contando que comprou um carro novo,
ou uma casa nova, né? Ou que o filho ou a filha entrou na faculdade, ou que casou, ou a pessoa olha lá no Face, né, nas redes sociais, e vê que a pessoa viajou de férias, foi para o exterior, ou foi para alguma praia, e está todo mundo rindo, todo mundo feliz. E aí alguém olha aquilo e ao invés de se alegrar, fica ruim, fecha a fisionomia, poderia curtir, poderia mandar um coraçãozinho, poderia escrever um comentário, mas a pessoa pega e não quer olhar aquilo, aquilo faz mal para ela, ela não gosta. E às vezes isso pode ser inveja, né? Porque não conseguiu viajar, porque não conseguiu comprar um carro novo, porque não conseguiu comprar uma casa, porque às vezes os filhos, ao invés de estarem prosperando, talvez estejam dando trabalho, talvez estejam incomodando. Enfim, são tantos motivos que ao invés de nos alegrarmos com o próximo, podemos realmente sentir essa coisa ruim no coração, que pode ser traduzida por inveja. Pode ser que não seja, mas não custa nada, não é mesmo? A gente pedir para Deus, Pai, em nome de Jesus, se tem alguma coisa ruim no meu coração, se tem algum sentimento de inveja, me liberta disso, porque eu quero adorar ao Senhor com um coração limpo, com um coração aberto, em nome de Jesus, né? Então ali vem várias coisas que ele vai falando sobre esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. E daí ali no versículo 11 ele diz assim, eles dizem, né, essas pessoas arrogantes dizem, como saberá Deus, como que Deus saberá que eu estou fazendo coisas erradas, que eu estou fazendo mal? Né? Essa história que eu contei agora há pouco, aquela pessoa que dava trabalho, era o tipo de pessoa assim que a gente pensava assim, bem que podia ir para outra igreja, bem que podia sair daqui, né? Mas lógico, isso é brincadeira, né, irmãos? A gente quer que as pessoas sejam transformadas, que os seus problemas sejam resolvidos e todo mundo fique em paz. Mas as pessoas, às vezes, elas pensam assim, quem saberá? Como que alguém vai descobrir? Como é que Deus vai descobrir isso aqui? E aí elas continuam tendo aquele coração duro, tendo aquele coração mau, e isso não faz bem. Aí o versículo 12 diz assim, ó, assim são os ímpios, sempre despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. E aí ele diz sobre ele, de novo, ele fala, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E eu também acho difícil entender essas coisas. E você também acha? É difícil entender sobre isso. Às vezes é difícil até orar sobre essas coisas, porque a gente não tem muito entendimento, conhecimento sobre isso. Às vezes dá medo de fazer uma oração errada, que ao invés de Deus ouvir e responder, Deus não goste daquilo, mas precisamos aprender, precisamos entender, não pode ser sempre difícil, não é? E aí ele diz assim, o que adianta? Foi-me inútil ser esse servo de Deus, que buscou ter um coração limpo, que procurou lavar as mãos na inocência. De que me adianta ser assim? Olha que no começo ele diz assim, que Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. E depois ele diz assim, de que me adiantou ter esse coração puro? Cadê a bondade de Deus, não é? E tem muitas pessoas às vezes perguntando isso. Onde está a bondade do Senhor? Onde está a bondade de Deus? Porque eu procurei fazer o certo. Eu procurei um coração limpo, eu procurei amar as pessoas, eu procurei falar bem das pessoas, não me meter na vida das pessoas, mas do que adiantou? Cadê a bondade do Senhor que eu não estou encontrando na minha vida agora? Mas quando eu olho para o lado e eu olho para o outro lado, eu vejo um monte de gente ruim que está prosperando, que está se dando bem na vida. E onde está a bondade do meu Deus sobre a minha vida? Quantas vezes as pessoas se perguntam assim? Quantas vezes eu já parei e tive que pedir perdão para Deus por pensar coisas assim? E você aí na sua casa? Quantas vezes você também já questionou Deus sobre isso? Sabe, às vezes as pessoas, elas perdem tanto tempo fazendo orações onde elas apenas questionam a Deus.
Mas Deus, por que isso? Por que aquilo? Até na adoração, até às vezes quando a pessoa vai adorar, ela fica questionando a Deus. Sabe Pedro, quando ouviu Jesus andando com João, lá em João capítulo 21, finalzinho ali, né, dos 4 evangelhos, e aí Jesus está lá na praia, foi lá, começou a conversar com eles, e foi animá-los para que eles voltassem a pregar o evangelho, a servir a Deus, porque até ali eles tinham desistido, né, por causa da crucificação de Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele foi atrás e foi lá conversar com eles. E aí Jesus estava lá conversando muito com João. E aí Pedro chegou para Jesus, né, quando Jesus começa a perguntar para ele se ele o amava. E aí ele pergunta assim, mas e esse aí, né, esse aí do seu lado? O Senhor está me dando a maior dura aqui, e esse aí? E aí Jesus, com muita educação, mas vou traduzir aqui para nós, né, como é que nós, ou eu falaria, Pedro, vai cuidar da sua vida. A minha conversa com o João é minha conversa. Você não tem nada que se meter com isso. E a gente muitas vezes quer saber das coisas, né? E fica perguntando para Deus e fica questionando Deus. E não é tempo de saber, não é tempo de ter respostas. É tempo apenas de crer, é tempo apenas de prosseguir e declarar: o Senhor é bom para aqueles que têm coração puro. Então, Pai, em nome de Jesus, conserva o meu coração puro, porque eu não quero me desviar por causa dos arrogantes, ou por sentir inveja, ou por ficar indignado, indignada dessas pessoas que não fazem o certo e continuam prosperando em suas vidas. Então aí ele diz essas coisas para Deus, né? Ele fala isso, só que aí, ali no versículo 17 é que acontece, e eu creio que é o versículo, para mim é o principal versículo desse texto, e ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Então tudo aquilo que estava me causando aflição, tudo aquilo que estava me deixando inquieto, tudo aquilo que estava roubando a minha paz, eu consigo deixar tudo aquilo quando eu entro no santuário do Senhor. Eu não sei como é para você quando você está aflito, afligido, ou está se sentindo mal. Para mim, a única forma que resolve, a forma que eu consigo me concentrar, me equilibrar e ter realmente um pensamento bom é quando eu entro no Altíssimo, né? Quando eu vou para esse santuário de Deus, quando eu entro no santuário de Deus, e ali então eu lavo o meu coração, eu lavo a minha alma, eu choro, né? Eu falo com Deus. Tem pessoas que precisam falar com outras pessoas. Tem pessoas que precisam falar com a mãe, com a amiga, com o marido, com alguém, né? Ligar, mandar áudio ou falar pessoalmente. Tem pessoas que conseguem, para mim não adianta. Para mim o único jeito que eu consigo me acalmar, que eu consigo entender o que está acontecendo, ou pelo menos esperar, né? Me acalmar para esperar em Deus, é só quando eu entro no santuário de Deus. E como é que a gente entra no santuário de Deus? Como é que a gente faz isso? É indo para o secreto, é entrando num quarto, é entrando num ambiente onde só eu e Deus estejamos, onde só você e Deus estejam. Fecha a porta e lá você fala, chora, né? Grita e mostra para Deus o seu coração. Não adianta escondermos o Senhor no nosso coração, Ele conhece. E aí quando nós fazemos isso, então o Senhor ouve e aí Ele responde. Eu lembro um dia que o nosso filho, ele estava passando por uma crise e aí ele queria fazer algo que eu não queria, nem eu e nem o Daniel. Então ele queria trazer uma pessoa para posar em casa que nós não conhecíamos e nós não queríamos aquilo. E aí era uma segunda-feira isso, e eu ia sair para ministrar em uma igreja e o Daniel ia sair para ministrar lá na nossa igreja. Os dois tínhamos um compromisso em pregarmos a palavra naquele dia. E aí ele chegou com aquela notícia, ó,
Daqui a pouquinho vai chegar uma pessoa e tal, que eu conheci, que eu conheci na internet, e eu convidei para posar aqui em casa, porque amanhã vai fazer um concurso e não sei o quê, é de outra cidade, e eu ia sair, o Daniel ia sair. E aí eu falei assim, não, você não vai trazer ninguém aqui. Eu ligo para as pessoas lá da igreja, eu converso lá com as meninas da igreja e eu peço para que uma delas seja anfitriã e hospede essa tua amiga virtual aí, mas aqui em casa ela não vem. E bati o pé e falei não, né? E aí quando eu falei assim, vocês já perceberam que a conversa não foi amigável, né? Ele já ficou bravo, ele já ficou nervoso, ele já começou a brigar. E a gente teve ali uma discussão e ele falou assim para mim, eu vou embora dessa casa, eu vou sair daqui, porque não dá para viver com você, né? Porque eu não deixei ele fazer o que ele queria. E aí ele foi, arrumou uma mochila, socou as coisas dele ali dentro, e na época ele tinha já o carro dele, aí ele entrou dentro daquele carro e saiu cantando pneu, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair agora para pregar a palavra do Senhor? Que família mais louca! Eu fiquei pensando, e os vizinhos, o que será que devem ter pensado, né? E aí nós fechamos a porta da casa que tinha ficado aberta e aí eu e o Daniel começamos a orar. Fomos para o nosso secreto, só nós dois ali, né? Às vezes a gente vai para o secreto sozinho e às vezes a gente vai para o secreto com alguém, tipo o marido, a esposa, né? Uma pessoa ali que está vivendo aquele momento com você. Nós estávamos desesperados. Falei, eu vou ter que ligar lá e vou dar uma desculpa, vou falar, pastor, não posso ir, né? Coloca outra aí para ministrar no meu lugar. O Daniel também ia ter que resolver lá na nossa igreja, daí no caso, né? E aí nós começamos a orar. E começamos a marchar dentro daquela casa. Deus, em nome de Jesus, isso não é normal, isso não pode estar acontecendo. Nós servimos ao Senhor, nós estamos saindo de casa para servir a Ti, para pregar a Tua palavra. Como que acontece isso? E começamos desse jeito, porque o coração estava assim. Então, às vezes, a gente começa falando com Deus com o coração, né, desesperado. Mas ali a gente vai falando e aí o Espírito Santo vem. E aí o Espírito Santo é como se Ele colocasse as mãos sobre nós. Você sente isso também? Eu sinto isso. E Ele vem e parece que Ele toca em mim. E eu escuto a voz dele e Ele diz, calma, eu continuo sendo Deus, eu estou no controle. E aí Ele me fez uma pergunta. No meio daquele meu desespero, a hora que eu consegui me acalmar, eu consegui ouvir a voz de Deus. E aí Ele perguntou assim para mim, onde você estava quando o Davi tinha 13 dias de vida? Olha, o Espírito Santo é fantástico, né? E aí na hora eu sabia responder, é como se eu tivesse voltado no tempo. E aí eu falei assim, quando o Davi tinha 13 dias, nós estávamos no altar da igreja, fazendo a apresentação do Davi ao Senhor. Que na verdade, Deus, não foi uma apresentação. No nosso coração, meu e do Daniel, foi uma consagração. Nós consagramos o nosso filho ao Senhor. E aí o Espírito Santo falou assim, então fique calma, eu estou cuidando dele, fica tranquila. E aí nós nos acalmamos, eu, né, porque o Daniel é sempre calmo, mas eu não. Aí eu consegui me acalmar, nós oramos, e falamos assim, nós vamos pregar a palavra do Senhor, sim, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós, então nós vamos seguir o nosso caminho. E aí nós estávamos nos preparando para sair, aí a gente escutou abrir o portão e ele voltou para casa. Ele não passou uma noite sequer fora de casa, voltou brabo, não queria conversar com a gente, bateu porta, né? Naquela situação linda, assim, que talvez alguns aí estejam lembrando de algumas situações assim que já viveram. Mas ele voltou para casa, né? E aí nós pudemos sair de casa tranquilos, sabendo que o nosso filho estava ali e que não tinha mais aquele problema que nós estávamos enfrentando. Isso foi maravilhoso. Isso foi uma experiência muito real. Por isso, aqui no versículo 17, eu posso escrever na minha Bíblia, promessa de Deus, né? Testada e aprovada. Amém? Né? Moody fazia isso. Ele escrevia, diante das promessas na Bíblia dele, a história conta isso, né? Que ele escrevia, promessa de Deus, testada e aprovada. Então, eu provei, eu testei
que entrar no santuário de Deus é bálsamo, é refrigério. E eu posso escrever, é aprovada, porque funciona. Amém? Em nome de Jesus, né? Certamente os põe em terreno escorregadio, a questão dos ímpios. A gente não precisa fazer nada para que resolver, porque eles mesmos, o Senhor, não é? Os colocará em terrenos escorregadios e eles sairão do caminho, né? Os faz cair na ruína. O Senhor faz isso. A gente não precisa fazer. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Não é? Tantas pessoas passando por injustiças, pessoas sendo processadas por motivos que não são verdadeiros. Jezabel, a Bíblia conta que quando Acabe quis comprar a vinha de Nabote, como é que era o nome dele? Se alguém lembrar aí, me fala que eu esqueci. Eu sei que Acabe quis comprar a vinha lá e ele não quis, o dono da vinha não quis vender. E aí a Jezabel, ela fez algo terrível, né? Ela chamou aquele homem, ela fez com que ele fosse julgado, ela contratou, a Bíblia chama de vadios, 2 mentirosos, 2 vadios, para que mentissem. E aí colocou aquele homem, o dono da vinha, diante das autoridades de Israel, e aí fez com que aqueles 2 mentirosos difamassem, caluniassem a vida daquele senhor, e aí ele foi condenado, e a pena dele foi ser morto com apedrejamento, né? Então apedrejaram ele e mataram o inocente. E aí ela mentiu, ela levou alguém para a justiça na base da mentira. Quantas pessoas que às vezes estão passando por isso. Nós conhecemos algumas situações de pessoas que estão passando por esse sofrimento de serem julgados porque alguém trouxe mentirosos, achou falsas testemunhas, né? E aí a gente fica como numa situação dessa? As pessoas que passam por isso querem também a justiça, também vão buscar testemunhas, também vão querer resolver aquele problema. Mas Deus está dizendo assim, ó, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Essa aqui é mais uma promessa. E eu declaro essa promessa para aqueles que precisam dessa palavra em nome de Jesus. Versículo 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, novamente, né, ele reconhece que ele estava mal mesmo. Agi como um insensato. Minha atitude para comigo. Olha só isso aqui como é tremendo. Quando a gente pede as estribeiras, quando a gente se torna um insensato, né, um invejoso, nós nos tornamos como um animal irracional. Misericórdia. Ele diz isso dele mesmo. Ó. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Estava agindo como um louco. Né? Aí, versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. E aqui vem um versículo que foi a inspiração para uma música daquele conjunto, daquela banda Toque no Altar, que diz assim, ó, uma música muito linda. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? Né? Linda essa música, não é? Quem sabe cantar, canta aí, porque se eu começar a cantar aqui, Deus o livre, né? Mas essa música é maravilhosa e ela é inspirada na palavra. E diz assim, a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia! Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Então ele começa bem o salmo, né, no primeiro versículo, depois daí ele conta como ele está, que ele não está bem, e ele vai falando ali sobre vários problemas, mas ele termina o salmo dizendo, fiz do Senhor soberano o meu refúgio e proclamarei
todos os seus feitos. Então, amados, é assim, ó, na vida tem dias que a gente está super bem com Deus. Aí acontece alguma situação e a gente fica mal, né? Dá alguma coisa errada, alguma coisa acontece que não agrada, e às vezes tem gente que pensa que daí quebrou tudo, estragou tudo, e aí tem gente que chuta o balde, né? E até muitas vezes se desvia. Mas, se nós formos pela palavra de Deus, mesmo que aconteçam coisas ruins, mesmo que nós tenhamos atitudes que não sejam boas, mas vamos fazer como um salmista aqui. Vamos começar bem com Deus, no meio do caminho dá um ruim ali, né? Dá uma encrespada na situação, mas depois eu volto para Deus, eu encontro o santuário de Deus, ali eu abro meu coração, ali eu falo com Ele, ali eu ouço a sua voz, ali eu entendo que eu não sou nada sem o Senhor, de que eu preciso dEle de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando estou bem, quando estou mal, enfim, eu só preciso dEle, eu só preciso do Senhor, e no final de tudo, nós ainda falaremos do seu amor, proclamaremos as suas grandezas, as do passado e as do presente, e cremos naquelas que ainda acontecerão, porque tem muita promessa de Deus que ainda não se realizou, tanto na minha vida quanto na sua vida. Então que as promessas do Senhor, que nós estejamos firmes com Deus, para vermos a realização das suas promessas em nossas vidas. Amém? Então era essa palavra que eu senti no meu coração de compartilhar com a igreja amada, preciosa. E agora eu quero orar. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus todas as situações, a nossa vida e esperarmos no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti de todo o coração por essa noite, por esse culto, por essa palavra, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, que os meus irmãos, as minhas irmãs sejam tocados profundamente, Espírito Santo, pelo Teu quebrantamento. E se existem coisas que precisam ser confessadas, se existem coisas que precisam sair das nossas vidas, revela-nos, Senhor. Traz revelação daquilo que está mais aparente, mas também daquilo que está mais escondido. Que ninguém sofra por não estar vendo aquilo que não é bom, mas que nós estejamos vendo e batalhando contra e destruindo realmente, entregando nas mãos de Deus todo tipo de trevas para que Ele destrua e sejamos livres, sejamos limpos e adoremos ao Senhor no seu santuário, porque não há ninguém que a gente precise mais do que o Senhor. Nós precisamos o tempo todo do Senhor. O tempo todo precisamos do Senhor. E te agradecemos porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada pela atenção, pela presença. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Que o Espírito Santo os conduza em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Confio
me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Senhor. Sempre precisamos de ti, Pai. Nada é impossível. Cante. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós precisamos, Pai, e nós clamamos, Jesus, pela tua cura do corpo, Senhor, pela cura do Espírito, Senhor. Nós clamamos a ti, Jesus. Cura, Senhor, cura a nossa vida, Jesus. Muda-nos de lugar se precisar, Pai, mas nós queremos estar curados, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus.